dia, meus amores. Então, mais uma vez, ministrando uma aula à distância com vocês, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre como o gás, ele se comporta, certo? Dentro de um determinado recipiente. E como essas partículas, elas se interagem umas com as outras, como também é contra a parede do recipiente que o contém. Por exemplo, eu tenho um determinado recipiente e vedo ele, fecho ele. Então, dentro daquele recipiente vai estar partículas invisíveis, que eu não consigo observar a olho nu, mas eu sei que existe. E essas partículas, elas podem estar, né, agindo cineticamente, certo? Em movimentos. E esse movimento dessas partículas, eles são o quê? Elásticos, certo? Então, eles são elásticos, eles vêm, se movimentam e voltam para o mesmo lugar. Vêm, se movimentam e voltam para o mesmo lugar. Isso eu estou falando da estrutura composta de átomos, certo? Dos átomos que constituem os gases. E esses átomos, eles vão estar em constante movimento, certo? Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o comportamento dessas partículas minúsculas que a gente não pode observar a olho nu, certo? Como também ele ficou sendo chamado de comportamento de gás hipotético, que é o comportamento das partículas. Como vocês estão vendo, atrás de mim, eu já até montei o cenário para vocês, para explicar o conteúdo, essas bolinhas com essas, como se fosse um Vzinho em cada bolinha, é a forma como essas partículas, elas se... Bom, meus amores, para vocês acompanhar o conteúdo, então, como vocês podem ver aqui no livro, ó, página 11, certo? Do livro, ó, tem esse experimento, né, que depois a gente vai fazer. Nós também temos a página 12, página 13, certo? E página 14, que vai falar sobre a nossa aula de hoje, certo? Se vocês quiserem acompanhar para enriquecer melhor o conhecimento de vocês, né, e fixar mais o conteúdo, vocês acompanham no livro didático, certo? Pessoal, como vocês podem ver aqui, nós temos, né, um determinado recipiente, né, em forma de dado, certo? Como se fosse um retângulo. E aí, como vocês podem ver, existem várias partículas, certo? Logicamente, nós sabemos que elas existem por conta, né, dos cientistas famosos, que foi Gay-Lussac, que a gente até já estudou na aula passada. Então, a gente sabe que essas partículas, elas são invisíveis e que elas existem. E que essas partículas, elas ficam movimentando-se a todo vapor, certo? E aí, vocês devem estar se perguntando, será se elas se chocam umas com as outras? Ou elas se chocam contra as paredes do recipiente que a contém? Então, como vocês podem observar, né, existe um livre espaço para essas partículas, elas se movimentar. Vamos supor que essas partículas, elas estejam em movimento, certo? Uma, né, tentando procurar seu espaço, certo? Tentando ocupar um determinado espaço aí dentro. Vamos supor que aumentasse a temperatura desse recipiente. O que ele quer acontecer? Com o aumento da temperatura, a energia cinética dessas partículas também ia aumentar. E o que era que poderia acontecer? Elas iriam atritar-se na parede do recipiente que a contém, porque elas iam tentar se libertar do recipiente, certo? Entre elas não ia existir atrito e choque nenhum, como vocês podem ver, ó. E choque nenhum, como vocês podem ver, ó. Vou dar mais um zoom aqui para vocês. Aqui é uma partícula de gás, certo? Esse Vzinho aqui é indicando que essa partícula ela está em movimento. Como vocês veem, o movimento dela é em forma de elástico, certo? Ela vai e volta, como vocês podem observar. E ela também, essas partículas, elas vão estar, ó, em movimento maior, porque aumenta a energia cinética, que é o andar delas dentro desse recipiente, aumentando também a temperatura, como vocês podem observar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começar a fazer os cálculos de transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica, a gente vai precisar entender por que quando eu dou um valor de uma determinada temperatura, e se eu aumento esse valor, se eu dobro esse valor, a minha energia cinética também irá dobrar, certo? Podem dar uma olhadinha aí que eu fiz, ó, as páginas. E aí fiz algumas imagens ali, continuação dos conteúdos de gases.
E aqui, certo? Seria o nosso quadro explicativo, certo? Meus amores, como vocês podem observar aqui, ó, né, aquela imagem que eu expliquei bastante para vocês, certo? Que é o movimento das partículas. E hoje a gente vai entender mais ou menos como é que esse gás ele se comporta. Como eu coloquei aqui, modelo de comportamento de um gás hipotético, certo? É um modelo que eu não visualizo, mas eu sei que ele existe, ele está aí a todo vapor e é o que a gente vai estudar, né, no decorrer dos nossos dias, certo? Então, nós vamos continuação do conteúdo de gases e aqui, né, o nosso cargo-chefe, que é o que vai, né, dar continuidade às nossas aulas, certo? Então, aqui nós temos os gases. Então, nós vamos começando a falar um pouquinho sobre as partículas, certo? Então, o que é que vem a ser essas partículas? Essas partículas são o quê? É a constituição do que o gás ele é formado, certo? Então, o nosso gás ele é formado por partículas minúsculas que estão em movimentos a todo tempo, certo? Aí, essas partículas, elas não se depositam no fundo do recipiente. Por quê? Porque elas possuem uma baixa densidade, certo? Então, elas não têm densidade alguma, como por exemplo aqui, ó. Nesse local que eu estou gravando essa videoaula, que é o quarto trancado, existem vários gases e eu vou tentar, né, fazer com que essas partículas elas venham tudo para a parte de baixo do quarto, certo? Para o chão do quarto. E eu não vou conseguir. Por quê? Porque a densidade dos gases, elas são mínimas, certo? Que eu mostrei para vocês, o que é que vai acontecer? Elas se movimentam velozmente, certo? Então, elas são muito rápidas, muito ligeiras. Tanto é que elas vão tão rápido que uma não consegue se atritar como a outra, certo? Elas vão tão rápido, em uma direção tão rápido, que quando ela passa por uma outra partícula, que também está em movimento, ela vem até a parte da parede do recipiente e volta, certo? Então, isso é uma das características e peculiaridades dos gases. Esse movimento desordenado das partículas, como vocês podem ver, tem partícula descendo, partícula voltando, partícula subindo, é totalmente desordenado. E a forma como ela se movimenta é muito rápida, certo? Que é chamada até de velocidade. Que ela seja, né, aumentada uma temperatura, certo? Daquele determinado recipiente. Aí essa agitação térmica. Essas partículas, como eu falei para vocês, ó, a distância de uma para outra, ó, elas não se colidem. Por quê? Devido à grande, né, velocidade que elas, vou colocar o nome aqui, velocidade, certo? Devido à grande velocidade que elas apresentam, certo? Elas podem se chocar diretamente só contra a parede do recipiente. E aí, nós temos uma fórmula, certo? Uma fórmula química. Energia cinética é igual à constante da proporcionalidade vezes a temperatura, certo? Então, aumentou a temperatura, não é isso? Aumentou a minha energia cinética, certo? E aí, eu também consigo chegar a essa fórmula aqui. Energia cinética é igual a 1 sobre 2 vezes a massa vezes o volume dessa substância ao quadrado. Quando eu for colocar ela nos cálculos, eu vou só substituindo os valores, certo? E aqui, nós também vamos falarmos um pouquinho sobre a pressão uniforme contra as paredes do recipiente que a contém. Que ela, né, exerce uma determinada pressão, certo? Mas essa pressão é só em relação às paredes do recipiente que a contém, certo? Passou disso, entre elas em si, essa pressão ela não vai acontecer, certo? E aí ela é de forma, como vocês podem observar aqui, uniforme. Como vocês podem observar aqui, uniforme, certo? Ela acontece diretamente contra as paredes, certo? De qualquer recipiente, seja de um retângulo, de um quadrado, seja de qualquer tipo de recipiente, certo? Nós também temos falando que a temperatura, não cortei o T aqui, como vocês podem ver, a temperatura, certo? Ela faz com que o gás se expanda ou que o gás se contraia. Como assim, Ana Amélia? Se eu tenho, né, eu vou pegar aqui, né, esse recipientezinho aqui. Vamos supor que ele fosse todo fechadinho. Aí eu vou e vedo
ele, certo? E aqui eu coloco uma temperatura, certo? Eu aumento a temperatura normal dele. O que é que vai acontecer com o modelo de gás, certo? Então, o que é que diz esse modelo de gás? Ele fala de volume, que nós já estudamos o que é, temperatura e pressão. Então, o volume, ele sempre vai ocupar o recipiente que o contém, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, ocupa o recipiente. A pressão ela acontece de forma que essas partículas elas se chocam contra as paredes do recipiente e não contra as próprias partículas constituintes do gás, certo? E nós também temos a temperatura, que a gente sabe que a temperatura ela é totalmente proporcional ao que? A energia cinética, ao movimento dessas partículas. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser o movimento das partículas. Quanto menor a temperatura, menor vai ser o movimento das partículas. Então, finalizando a nossa aula de hoje, é com imenso prazer que venho me despedir de vocês, falar para vocês que está pertinho de tudo acabar e que logo, logo estaremos juntinhos, certo? E que vocês se cuidem, tá? Permaneçam em suas casas, porque a gente está fazendo por nós mesmos e também pelas pessoas de quem amamos muito, certo? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo PV, certo? Meu número é 96 053381 ou 97096654, certo? Eu estou disponível e um grande abraço, certo? Cheio de saudades e espero que brevemente nós, né, possamos ficarmos todos juntos, né, novamente. E fiquem com Deus e até a